Agora vamos lá. Olha só, isso aqui que é interessante a gente aprender, porque a gente vai entender o motivo que a medicina chegou onde chegou. Então a gente vai entender que os médicos da medicina tradicional, falo, fisioterapia nunca me ajudou, agora saiu certo. Por que, que a medicina tradicional não funciona para nada, não só em relação às dores? Vamos entender. Em 1910, saiu um relatório que chama relatório Flexner. Esse daí foi um estudo que foi recomendado para poder ver como é que estava o ensino da medicina nos Estados Unidos e no Canadá. Se vocês quiserem anotar, chama relatório Flexner. F-L-E-X-N-E-R. Flexner. Foi em 1910. Então, o objetivo é avaliar como é que estava ali o ensino da medicina nos Estados Unidos e no Canadá. Então, visitaram lá 155 escolas médicas ali e começaram a descrever as falhas que tinham no estudo da medicina. O currículo fraco, tinha poucos estudos, pouca ciência. Então, a partir desse relatório, começou a estabelecer padrões mais rigorosos para a medicina. Agora, vamos entender aonde que isso vai chegar. A priori, é uma coisa boa, né? Imagina, tá? A medicina agora vai estar mais capacitada, né? Vão ter mais ciência, mais embasamento. Tá. Até certo ponto, legal. Começou com essa narrativa, esse objetivo inicial. E o que foi acontecendo com as faculdades ali de medicinas que tratavam doenças sem uso de medicamento, né? Homeopatia, tal, o poder da mente. Isso já fazia séculos atrás. Depois vocês podem pesquisar efeito placebo, né? O que é isso? A pessoa, ela não recebe uma droga no corpo ali e, mesmo assim, consegue curar da doença, né? Sem precisar do medicamento, ou seja, o poder da mente. Tem muita coisa legal em relação à neuroplasticidade, enfim, é outro assunto. Tá, mas aí o que acontece? Essas faculdades, elas não estavam adequadas para esse novo nível depois desse relatório de 1910 estabeleceu. E os grandes ali filantropistas, inclusive o Rockefeller, né, do Rockefeller que a gente conhece aqui, ele doava muito dinheiro para a faculdade de medicina, só que ele começou o quê? A designar a verba dele, e outro cara lá bem cheio da grama, chama Carnegie, mais ou menos assim o nome do cara, começar a jogar o dinheiro deles nas faculdades de medicina que estavam padronizadas com esse relatório Flexner, ou seja, estava com um embasamento mais científico e tudo mais. E o que foi acontecendo com essas outras faculdades ali que não usavam o remédio para poder tratar de maneira geral as doenças? Elas foram recebendo menos grana e foram fechando. Inclusive, esse relatório lá na época, eles falaram que as mulheres não tinham capacidade intelectual para serem médicas e nem os negros. Loucura, 1910, depois vocês pesquisam. Então, muitas escolas aí da Faculdade de Medicina, inclusive, que eram historicamente negras, fecharam também. Grande preconceito aí, depois vocês pesquisam lá, relatório Flexner, F-E-L-E-X-N-E-R. Vocês vão conseguir ver esse relatório. Fecharam várias escolas. A partir daí, muitas escolas de homeopatia que tratavam doenças e tudo mais foram o quê? Fechando. Exatamente, escreveu ali para a gente, Flexner, 1910, foram fechando. E com isso, o avanço da grande indústria farmacêutica com o uso de medicamento foi cada vez maior. E também começaram a alterar a grade curricular dos médicos. Então agora a gente tem médicos que começaram a estudar mais sobre o quê? Medicamento, protocolos para serem feitos segundo os embasamentos científicos. Agora vamos lá. A indústria farmacêutica por trás ali, vocês acham que elas iam financiar algum estudo para tratar uma doença com o poder da mente, né? Como já existia, dentre outras coisas, com ervas medicinais? Tem lógica? Não, obviamente que não. Começaram a pôr grana onde tinha lucro para eles. Então, inicialmente, entrou com uma narrativa que foi para poder ajudar a contribuir, só que, com o passar dos anos ali, tomou um outro lado, o lado financeiro.
E aonde a gente chega com isso? Pra vocês terem ideia, hipertensão começou agora na década de 80, nem tinha hipertensão até então. Coisa nova. Hoje em dia, os médicos, com isso, eles começaram a ser doutrinados na faculdade de medicina, por isso que eu estou falando, estou repetindo, que eles não são vilão, não é que é médico mau caráter, não tem nada disso, não. Eles são doutrinados durante 6 anos, depois estuda mais a fazer o quê? Passar medicamento. Você chega lá no consultório, tem um sistema no computador, que de acordo com o que você fala para ele, eles já sai tudo certinho aqui, ó. O que você vai tomar, a dosagem, ah, não, eu tenho alergia a tal substância, ah, não, então entra nesse aqui lugar e tal, já tem isso aqui tudo. Ele começou a não utilizar mais o conhecimento clínico e sim começou a aprender mais de passar medicamento, só isso. E com isso surgiu várias doenças, índice de problemas no coração de 100 anos para cá subiu bastante. Tem outras coisas que interferem? Tem, mas o principal, o uso de medicamentos de maneira inadequada também. Junto com isso vem a indústria alimentícia, né? Que gordura faz mal para a saúde, enfim, todo um comboio ali que foi fazendo que a gente foi ter uma redução da nossa saúde. O que eu quero dizer com isso tudo? Então, trazendo para a nossa parte prática aqui, que a gente está falando hoje sobre a coluna, infelizmente o médico ele está doutrinado a resolver o problema de maneira medicamentosa, né? Chegou lá, vai fazendo isso tudo que a gente já conversou e aprendeu aqui. Aí talvez você está perguntando, tá bom, Felipe, mas e aí, como que a gente soluciona o problema? Primeiro passo, a gente vai entender da onde está vindo o problema. Como assim? O problema principal que a gente foca é o tratamento na raiz do problema, que é o desalinhamento postural. Uma roda de um carro, se ela está desalinhada, obviamente ela vai desgastar mais um lado do que o outro. Fácil de entender, né? O nosso corpo é a mesma coisa. Uma vez que você tem uma coluna desalinhada, você está distribuindo carga mais de um lado do que o outro. Fácil, correto? Uma vez que esse lado está recebendo mais carga do que o outro, começa a se desenvolver problemas. Como citamos aqui, degeneração discal, abalamento, protusão, hérnias, inflamação do nervo ciático, artrite facetária, artrose facetária, cresce o osteófise, que é o bico de papagaio, enfim, o nome dos sintomas. Ou seja, os desalinhamentos, o desgaste, vai causar várias coisas. Só que esses sintomas, os nomes, né, não pouco importam. O importante é a gente entender qual desalinhamento que você tem. Por exemplo, se você tem uma coluna mais arqueada, que é muito comum isso nas mulheres, né? A pelve, geralmente da mulher, vai ser mais para frente, porque o quadril é mais largo, porque a mulher já nasceu preparada para gerar um filho. Então, a estrutura óssea dela vai ter essa formação. Então, vai ter uma tendência de ter a bacia dela inclinada um pouquinho para frente, que aumenta o arco da lombar dela. Se você olha uma pessoa assim, independente do resultado do exame, você já sabe, não, ela pode ter um deslizamento da vértebra, né? Por conta, então a vértebra já pode ir para frente, devido à pressão que ela põe aqui atrás na faceta. Ela vai ter uma artrite facetária, ela pode ter uma inflamação no nervo ciático. Então, de acordo com o desalinhamento postural da pessoa, a gente já consegue entender quais os sintomas que ela pode vir a ter. Independente se saiu do exame ainda, se tem exame ou não tem. Pra você ter ideia, os nossos alunos, nem exame eu quero ver, nem preciso. Manda lá, mas não é importante, porque o que importa para a gente é avaliar a postura da pessoa, porque tem coisa que nem a pessoa sabe que ela tem, e a gente só de bater o olho a gente já sabe que tem, ou vai vir a ter daqui a um tempo. Mesmo que não tem dor, só de bater o olho, não, a gente já sabe que vai ter isso, devido ao desalinhamento. Então, se você tem uma hipercifose, por exemplo, né, aumenta a curvatura aqui, mais corcundinho, que vai projetar a sua cabeça para frente, você nem precisa de me dar um exame para falar que você tem uma hérnia na sua cervical, se você tem uma radiculopatia, uma dor que irradia na sua escápula para o braço. Nem precisa ter. Só de ver essa postura, mesmo se você não tiver, eu sei que você vai ter.
E se você já tem, vai só piorar se não corrigir. Uma hérnia na cervical, só de bater o olho na postura da pessoa, a gente já vê a cabeça para frente, já sabe tudo que está acontecendo. Então, como que corrige? Você põe as coisas no lugar, de maneira fácil. A gente avalia para ver qual que tem o segundo. A gente alinha a postura e o terceiro fortalece. Por quê? Nada adianta você alinhar a postura, a pessoa está lá toda fraca, não consegue sustentar. Já percebeu que, às vezes, você passa um tempo, você tenta corrigir a postura, passa um tempo, você vai e relaxa? Você não tem força para poder sustentar a sua postura.